E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2022 que fala pra gente o seguinte: partículas betas são lançadas com uma velocidade de módulo igual a esse número grandão, quilômetros por segundo, perpendicularmente a um campo magnético uniforme B de intensidade de 0,1 Tesla, com sentido indicado na figura. Essas partículas atingem um anteparo no ponto C a uma distância de 26 milímetros do orifício de entrada, o ponto A, após percorrerem uma trajetória igual a uma semicircunferência, conforme a figura. Nessas condições foi possível medir a relação carga-massa dessas partículas. Então vamos lá, vamos entender o seguinte: você está lançando aqui uma partícula beta e ela vai estar perpendicular a um campo magnético, ela vai estar com uma velocidade v. E aí, para ela realizar esse movimento circular, vai ter que existir uma resultante de forças, que vai ser a força centrípeta. Só que quando eu tenho uma partícula elétrica sobre um campo magnético, vai existir também uma força magnética. Como a gente está considerando que essa partícula ela vai ter uma massa, só que a força-peso vai ser desprezível, a única força que vai existir aqui de fato, que vai importar para a gente, vai ser a força magnética, beleza? E a força magnética, se você usar a regrinha da mão esquerda, ela vai ter a mesma direção e sentido da força centrípeta, então ela vai apontar para o centro da trajetória. Partindo desse pressuposto, a gente pode afirmar que a resultante das forças, que é a força centrípeta, vai ser igual à força magnética. E aí, a gente sabe que a força centrípeta ela é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. E a força magnética vai ser dada por Q vezes a velocidade, vezes o valor do campo magnético, vezes o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. O campo magnético e a velocidade formam um ângulo de 90 graus. Inclusive, ele fala isso na questão para a gente, né? Ela é lançada perpendicularmente a um campo magnético. Então, a gente precisa lembrar que o seno de 90, né? O ângulo formado vai ser de 90 graus. Logo, o seno vai ser 1. Então, a gente pode excluir ele da expressão, né? Ele vale 1 aqui. Outras coisas que a gente pode ir já cortando dessa brincadeira é a velocidade. Aqui eu tenho velocidade ao quadrado, aqui eu tenho velocidade. Eu posso cortar um V daqui com um V daqui. Vamos escrever e ver como ficou. A gente tem massa vezes velocidade sobre o raio igual a Q vezes B. E aí eu vou pegar esse raio que está dividindo, vou passar para o lado direito multiplicando. Beleza? Então ele vai fazer isso aqui, ó. Então, a gente vai ter, ó, massa vezes velocidade é igual a Q vezes B vezes R. Só para a gente ver melhor a expressão, beleza? Olha agora, eu quero que essa massa venha dividindo a carga, porque ele quer saber a relação carga por massa. Então, essa massa vai vir dividindo. A gente vai ter que V vai ser igual a carga dividido pela massa, e isso está multiplicando B vezes o raio. Como eu quero descobrir carga-massa, eu vou pegar esses dois carinhas aqui, eu vou passar eles que estão multiplicando para o outro lado, dividindo. A gente vai ter, então, que V sobre B vezes R vai ter que ser igual à relação de carga por massa. A gente encontrou a relação que a gente queria. Agora a gente pode resolver o nosso probleminha. E aí, as nossas medidas elas estão um pouco estranhas, né? Porque aqui tem que estar nas unidades do sistema internacional e aqui também. Então, a gente vai converter essas coisas. A velocidade, eu já confesso que não lembro para vocês o valor exato, mas é 227.500, né? Vamos escrever esse valor bonito. 227.500. E aí, toma muito cuidado agora, porque é quilômetros por segundo. E a gente quer passar para metro por segundo, beleza? Para passar de quilômetro para metro, você multiplica por 1.000. Então, vai ser 227.500 vezes 1.000. E aí, eu vou apagar esse pontinho aqui para não te confundir.
você vai ter isso em metro por segundo. Vamos passar isso aqui para notação científica? Tá grandão essa parada aqui. Não é muito maneiro trabalhar com um valor muito grande, não. Isso aqui vai ficar, ó, multiplicando, você vai ter 227 com 500 e 3 zeros, né? Aí você vai ter um número enorme. Como que eu faço para passar para notação científica? Eu tenho que deixar a vírgula aqui. Só que quando você não vê a vírgula, está no finalzinho do número. Isso significa que a gente tem que tirar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5, 6, 7, 8 casas desse número. Se eu tirei 8 casas desse número, significa que eu tenho que devolver depois. Então, eu vou ter o 2275 vezes 10 elevado a 8, ok? Se você fizer essa operação aqui, você volta para esse valor. Então, colocamos esse valor em notação científica só para a gente poder não ter problema. O valor da distância, né? Essa distância é o diâmetro da semicircunferência. É 26 milímetros. Para passar de milímetro, né? Vamos escrever aqui, está em milímetro. Para passar para metro, você tem que dividir por 1000. Então, vai ser 26 divididos por 1000 metros. E aí, como a gente está passando tudo para notação científica, a gente pode escrever o 1000 como 10 ao cubo, né? Então, vai ser 26 sobre 10 ao cubo. E esse 10 ao cubo aqui, você pode passar ele para o numerador. Só que para você fazer isso, você tem que trocar o sinal do expoente. Então, você vai ter que isso é 26 vezes 10 a menos 3 metros. Beleza? Luiz, mas a gente não está deixando tudo em notação científica? Beleza, você pode dizer que o 26 é o 2,6 vezes 10 a menos 3, né? Então, multiplicação de mesma base, você repete a base, soma os expoentes. Aqui vai ser 1 menos 3 menos 2. Beleza. Esse é o diâmetro, galera. Esse é o diâmetro. A gente quer saber o raio dessa trajetória. O raio dessa trajetória é a metade do diâmetro. Então, você vai ter o seguinte, o raio da trajetória vai ser a metade disso aqui, que é só você dividir 2,6 por 2, vai dar 1,3 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza, agora a gente vai pegar a fórmula que a gente achou, Q sobre M é igual a V sobre B vezes R, e substituir. Vamos lá. Q sobre M é igual a V sobre B vezes R. Agora é só substituir e ser feliz, Q sobre M, que é o que a gente está tentando encontrar, vai ser velocidade 2,275 vezes 10 elevado à oitava, divididos pelo campo magnético, que é 0,1 vezes 1,3 vezes 10 a menos 2. Vamos fazer essa continha aqui de forma tranquila. 0,1, gente, escrevendo aqui no cantinho, se você passar ele para notação científica, você vai encontrar 10 a menos 1. Você pode fazer isso com mais calma, né? 0,1 é 1 sobre 10, joga o 10 para cima, você vai ter 1 vezes 10 a menos 1. Pode fazer isso com calma, sem problema nenhum. Vou reescrever essa expressão. 2,275 vezes 10 à oitava sobre 10 a menos 1 vezes 1,3 vezes 10 a menos 2. Multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Então, vou repetir isso aqui, E aí a gente vai ter, menos 1 com menos 2 vai dar menos 3. E aqui vai ficar 1,3. Legal. Vamos fazer essa conta num outro quadro para a gente poder encerrar a questão. A gente vai dividir a potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base, você repete a base e diminui os expoentes. O de cima menos o de baixo. O de baixo é menos 3. E aqui você vai ter 1,3. Legal. Então, você vai ter o seguinte, olha só. Menos com menos mais 8 mais 3, 11. Então, você vai ter 2,275 sobre 1,3 vezes 10 a 11. E você está vendo que eu enrolei aqui até desistir essa conta. Mas vamos ver se dá para não fazer essa conta para a gente resolver o problema. 10 a 11, eu tenho duas respostas que dão 10 a 11. Eu tenho 3,5 e eu tenho, isso aqui eu elimino, que é negativo, o expoente. Aqui eu elimino também, que é 10 a 10, o expoente. Então, você fica com duas opções. Eu sei que o 2, mais ou menos, isso aqui é quase o dobro, né, um do outro.
É quase o dobro, não é o dobro, tá? É quase o dobro. Então, isso aqui tem que dar... Eu sei que isso aqui tem que dar um valor, né? Entre 1 e 2, pô. Não tem como dar 3,5 aqui. Só se você fizer a mágica. Então, das alternativas, a única que tem isso é a letra C, pô. Ah, Luiz, mas eu adoro fazer uma divisão. Pô, divide essa parada aqui, então. Se tu dividir essa parada aqui, você vai encontrar 1,75 da mesma maneira, mas não é necessário, beleza? É só olhar as alternativas. E assim a gente vai ficando por aqui. Eu desejo para você uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!